Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já estou chamando o Danilo aqui para a gente começar a live. Não tá dando certo aqui, deixa eu tentar de novo aqui, pessoal. Agora foi. Salve, salve, tudo bom? Tudo bem, Danilo? Tudo jóia? Graças a Deus, cara. Deixa eu só agora ajeitar minha câmera, porque eu tô vendo que eu tô com uma luz divina sobre minha cabeça aqui. Tá iluminado. Deixa eu tentar pelo menos inverter o ângulo, ver se melhora. Pera aí. Tranquilo. Dá uma baixada, acho, no celular ajuda também. Por enquanto eu tô segurando na mão até colocar aqui a adaptação técnica provisória. Tranquilo. Já melhorou, já. Então, colocar uns livros aqui embaixo do celular para poder ficar na altura boa. Show de bola. Como que tá as coisas por aí? Tudo certo, cara? Graças a Deus, tudo na paz, tudo correndo bem. E aquilo que não está certo, a gente está aqui para melhorar, né? A gente resolve, né? Dá um jeito. Isso aí, a nossa função é essa. É isso, né? Danilo Schmidt aí, DS Engenharia, né? Engenheiro civil aí, parceiro. Já conheço o Danilo há algum tempo aí também. Estudamos na EP, né? Um pouquinho depois de você, mas conheci ele Isso. desde a época da faculdade. Você me deu treinamento lá na faculdade ainda. Eu lembro disso, foi onde eu te conheci. Show de Eu bola. lembro que você comentou, cara. Eu fui lá para dar um workshop, né? A convite da professora Patrícia. E Exatamente. você foi um dos alunos que estava presente na sala, cara. Muito bacana. Exatamente, isso aí. O Danilo, fale um pouquinho de você, quem é o Danilo, quem é a DS Engenharia para o pessoal entender, e a gente já fala do nosso tema. Show de bola, cara. Então, como você já falou, né? Meu nome é Danilo Schmidt, eu sou engenheiro civil, formado aqui em Piracicaba, né? Mas eu não sou daqui, eu sou nascido na Bahia. Acho que eu não tenho muito cara de baiano, né? Pelo menos é o que É. dizem. Mas já estou em Piracicaba há 24 anos, então já me considero caipiracicabano também. A minha empresa é uma empresa que atua num segmento bastante novo, né? Pelo menos aqui para o interior, na capital e nas cidades maiores acaba sendo mais comum, mas é a engenharia condominial, que Que é o tema da resumidamente, nossa live aí. que resumidamente é você fazer a gestão da parte técnica dos condomínios, né? Para garantir saúde, sossego, segurança, bem-estar daquelas pessoas que moram ali ou às vezes trabalham, né? Tem condomínios comerciais, de escritórios, de clínicas, etc. Então, a minha profissão é justamente zelar por esses condomínios. Exato, cara. Foi por isso que, na verdade, a ideia de trazer esse tema dessa live, né, trazer você, Danilo, porque esse é um tema bem interessante de falar mesmo, né? Ele é muito, não se vê muito aqui na cidade, como você bem falou. Acho que na capital é mais forte, né, já esse modelo de trabalho, né? E aqui a gente vê muito problema em condomínio, né? Eu trabalho em condomínio também, estou sempre aí nos condomínios da cidade. E então a gente precisa desmistificar um pouquinho isso daí, né? E isso entra muito naquele tema, né, que a gente fala muito por aqui no perfil da MVX Engenharia. Gestão de obra, as dificuldades que a gente tem aí com as coisas que acontecem no dia a dia. Uhum. Beleza? Então você já falou um pouquinho do que é engenharia condominial, né, Danilo? E aí, me tira uma dúvida. Qual é o papel do engenheiro dentro do condomínio? Primeiro, deixa eu só explicar um pouquinho para o pessoal que estiver acompanhando aí, seja ao vivo ou eventualmente no replay depois. Quando a gente está falando condomínios aqui, tá? A gente está abreviando duas vertentes que são diferentes, mas para facilitar a comunicação a gente vai chamar tudo de condomínio. Mas nós temos realmente condomínios, que são prédios ou condomínios de casas, e nós temos loteamentos fechados, que no popular todo mundo chama de condomínio, mas em termos jurídicos e técnicos tem aí algumas
diferenças que são gritantes e diferentes, tá? Eu atuo tanto em condomínios quanto em loteamentos fechados, mas como eu falei, por hora vamos chamar tudo de condomínio mesmo, que fica fácil a comunicação aí. Legal. Né? O trabalho da engenharia condominial, como eu resumi, ela é para zelar pelo bem-estar daquelas pessoas. Mas não só isso, né? Vamos citar, por exemplo, agora loteamentos fechados, onde você tem lá um monte de terreno que a pessoa vai comprar e vai construir naquele terreno. Quando é criado um loteamento fechado, né, e estabelecem-se cerca de algumas regras, né, que são chamadas de restrições particulares. Essas regras, elas têm a principal função de estabelecer quais vão ser os padrões urbanísticos ali. Ou seja, quais são as características que a gente deseja que esse empreendimento tenha. Em termos de arborização, de área permeável, de estética das casas, né? Às vezes tem tamanhos mínimos de casa, às vezes tem coisa que você não pode construir edícula, às vezes tem que você não pode colocar nenhum tipo de muro de fechamento, ou não pode colocar nenhum muro de fechamento no recuo frontal. Então, todos esses critérios, todas essas restrições, elas são criadas para que se, principalmente visualmente, crie um padrão urbanístico que seja agradável àquelas pessoas que estão comprando ali. Então, quando você compra um terreno no loteamento, você já tem que saber, poxa, aqui o padrão vai ser mais ou menos esse. E aquilo traz um valor agregado junto com essa regra, com esses padrões, né? Poxa, se você entra num loteamento fechado e todas as casas são muradas com grade e coisa tudo na frente, você fala, poxa, é como se eu tivesse comprado num bairro, você concorda? Uhum. Então, a função minha nessa situação, por exemplo, é cuidar para que todos que vão construir dentro desse empreendimento sigam à risca aquelas regras que foram pré-determinadas. E isso começa desde a avaliação do projeto, né? E depois passa também para a fiscalização durante a execução da obra e a vistoria final no ato da conclusão da obra para garantir que todos os escopos foram seguidos. E se alguma coisa por algum motivo não foi seguida, aí a gente tem que intervir, pedir que seja adequado, se construir alguma coisa errada tem que demolir, tudo visando assegurar o investimento das pessoas. Não, cara, muito, muito bacana, né? E dentro dessa, seguindo essa linha que você está falando, Danilo, é interessante falar, né? Quais maiores problemas você encontra aí dentro dos condomínios? Cara, nos loteamentos fechados, a gente tem bastante dificuldade, principalmente quando são empreendimentos novos, para fazer aquela gestão da organização do loteamento de maneira geral. O pessoal não quer muitas vezes saber de limpar a sujeira que faz, às vezes o cara sujou com terra, transportando terra ali no começo da obra, não quer saber de limpar, então a gente tem que ir lá e exigir que seja feita a limpeza. Às vezes o cara ele quer utilizar um lote de apoio, mas o lote não é dele, a gente tem que fazer intermediação para que ele possa, né, utilizar aquele lote de forma autorizada pelo proprietário do lote, ou então, se ninguém permitir, a gente também tem que barrar aquele uso, né? A questão de entulho, tem que controlar para ver se o pessoal não está deixando entulho acumulado, se está retirando esse entulho corretamente, porque pode servir para proliferação de pragas urbanas. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que cuidar. Mas eu acho que o mais crítico realmente é a questão de seguir as restrições particulares ali. Então, eu vou citar 3 problemas que a gente acaba enfrentando bastante no nosso dia a dia. Calçada. A calçada, apesar de não estar dentro do terreno da pessoa, ela é de responsabilidade do proprietário daquele terreno. Sim. E a calçada ela tem uma série de regras, tanto urbanísticas internas da restrição particular do loteamento, quanto da prefeitura. Regras de inclinação mínima e máxima, regras de qual tipo de pavimento que pode ser utilizado, quanto que tem que ser deixado de grama, qual o tamanho dessas faixas de circulação. Né? Então, por quê? Porque a calçada ela tem uma função. E a função da calçada é que transite pedestres. Se você não faz a calçada seguindo esses padrões, está errado. Então, muitas vezes, por ela ser no final da obra, né, o pessoal faz a calçada sempre no final da obra, o pessoal acaba não tendo o cuidado em executar ela seguindo as regras. Então, muitas vezes a gente tem que chegar lá e falar, você fez errado, você vai ter que quebrar e fazer de novo. E aí, obviamente, que isso gera um retrabalho, gera um custo, e o pessoal acha que quem está errado? O Danilo. Porque se não for, fala, porra, mas eu sou responsável por fiscalizar, não por executar. Quem fez errado foi quem executou. Eu só estou fazendo meu trabalho de fiscalizar, cara. Você devia ter feito certo, né? Então,
calçada é um dos problemas. Outro problema que a gente vê muito é da questão de área permeável. Muitas vezes o Certo. pessoal não quer respeitar o mínimo de área permeável que foi estabelecido. E aqui eu friso que essa área permeável já foi prevista lá atrás na fase de projetos. Porque no projeto a gente já confere se está sendo previsto a área permeável que tem que deixar. Ah, Danilo, mas eu não quero saber de ter jardim na minha casa, eu não quero ter que ficar cuidando de planta, não quero ter que ficar cortando grama. Tudo bem. Área permeável não é vegetação. Área É, permeável não é paisagismo. Se você não quiser ter planta, você pode deixar um local com terra e você enche de pedra por cima. Ou você coloca um pavimento permeável por cima, para que não tenha planta. Mas tem que ser permeável. E muitas vezes o pessoal não segue isso, coloca no projeto qualquer coisa só para passar na aprovação e depois acha que a gente não vai fiscalizar. E quando a gente chega lá e vê que está errado, olha, você vai ter que quebrar e vai ter que arrumar isso aqui. Então, também é uma outra coisa que a gente enfrenta bastante problema. acontece E a bastante. terceira e última que eu vou citar aqui é da questão de beiral. O beiral da casa, ele também tem regra própria, muitas vezes da prefeitura e muitas vezes também restrição particular estabelecendo sobre beiral. Então, eu vou citar um exemplo aqui de Piracicaba, do residencial Soleil. Está escrito no regimento interno que o beiral pode avançar, no máximo, 50 centímetros sobre qualquer recuo. Então, 50 centímetros é a largura máxima. Aí, quando eu vou conferir na obra, o pessoal deixou o beiral com 55, 60, 70. Já tivemos casos do pessoal deixar com quase 1 metro. E Danilo, pô, 5 centímetros é pouca diferença. Pô, se você acha que é pouco, então deixa com 45. Por que nunca fica a menor? Sempre a maior. E se eu aceito com 55, dali a pouco alguém faz com 60 e fala, poxa, mas o dele só tinha 55 e você aceitou. O meu é só 5 maior que o dele. E aí vira uma bola de Aí vem neve. uma bola de Então, neve. 50 é 50. Se você não quer que extrapole, então faz com 45, que se der algum erro, ainda fica dentro dos 50. Mas são 3 itens aí que a gente acaba tendo bastante problema nos loteamentos que a gente pega na hora de fiscalizar. Legal. Não, cara, muito, muito bacana essa visão. Deixa eu perguntar, você vê muito problema do pessoal invadir recuo, aí não do beiral, né, mas a obra em si, as paredes da casa mesmo, invadir recuo, né, seja frontal, seja lateral, acontece aí, cara? Olha, já tive casos de invasão de recuo, mas também de invasão de terreno vizinho. Caraca, isso é pior. É pior ainda, exato. Porque o que acontece? Muitas vezes o pessoal não contrata um trabalho de topografia para fazer a locação do lote, né? Para ir lá e demarcar realmente não só as divisas, mas todos os pontos, todos os marcos ali, né, do projeto. E quando isso não acontece, infelizmente acontece de um pessoal que está lá na obra marcar errado. E aí, de novo, né, apesar de ser nossa responsabilidade fiscalizar, não é nossa responsabilidade executar. Executar. E se eu chego na obra e está errado, sinto muito, amigo, você que executou errado, não é culpa minha que estou fiscalizando e estou vendo que está errado, entendeu? Então Sim. também tem que arrumar. E tem alguns casos que a gente consegue ainda intervir no começo, porque na maior parte dos loteamentos que eu atendo, a gente já tem por costume fazer uma primeira vistoria de conferência de gabarito. Né? O Legal. gabarito, para quem está assistindo e não sabe, é basicamente uma estrutura que geralmente a gente monta de madeira ao redor da obra para poder demarcar todos os eixos da obra, demarcar onde vai ser cada parede, onde vai ser cada viga. Então, a demarcação do gabarito é muito importante. E aí a gente vai lá e confere o gabarito, e o gabarito está redondinho. E aí na hora de começar a parede, o pedreiro passa a linha no prego errado, ou utiliza a referência errada, ou na hora de assentar a alvenaria ele dá uma entortadinha para o lado e pronto, aí já foi. Né? Então, essa questão aí de invadir recuo ou até de invadir terreno vizinho acontece, né? Mas acontece menos do que os outros 3 que eu citei. Que você citou. Não, cara, nem falha. A gente faz aqui, né, uma análise muito criteriosa aqui na hora de fazer obra, né? A gente faz obra aqui, eu sou o cara que executa, né, as obras no condomínio, e aqui a gente faz uma análise muito criteriosa desde projeto, né? Isso em etapa de projeto a gente faz essa conferência e em obra também, porque de fato as normas vão ser seguidas, né, as regras, e a gente tem uma análise muito, muito, né, pega muito firme em cima disso, né? Porque de fato, senão a gente vai ter dá muito problema, né? E a gente já fui em obras que a gente acompanha
né? A gente pega alguns clientes que contratam a gente para fazer uma obra já em andamento, para fiscalizar aquela obra que está acontecendo. E quando a gente chega, a primeira coisa é pegar a norma do condomínio. Vamos ver se está seguindo as normas, que é o primordial, né? O básico do básico. E ali você já encontra problema, né? Então, isso é fundamental mesmo, né? Fazer essa gestão aí das normas, né? Ô Danilo, fale para mim, cara, uma dúvida minha, né? Quando a gente fala de condomínio, vamos falar de condomínio vertical, né? Os apartamentos aí, prédio. Ele é mais restritivo na questão, né? Assim, não tem tanta norma porque não dá pra, você não pode sair modificando muito, né, um apartamento, né? Ele é aquilo que foi construído. Mas a gente tem problemas também, né? O que é comum acontecer nesses casos? No caso, quando a gente vai para condomínio vertical, como você disse, né, existe menos essa procura pelo trabalho do fiscal de engenharia. Muitas vezes o síndico só exige ali de quem está interessado em fazer a obra um memorial descritivo, uma RT. Poucos síndicos sabem da existência de uma norma específica para isso, que é a NBR 16280, né? É uma norma que estabelece sobre como deve ser feito o gerenciamento de todas as reformas no prédio, reformas tanto de área comum quanto de áreas privativas, né? E o síndico, enquanto responsável civil e criminal, ele não pode fazer vista grossa das reformas nas áreas privativas, nas áreas particulares. Então, sim, ele deve exigir a documentação, mas ele também deve zelar para que quem esteja executando esteja dentro de regras, né? Quando o prédio é de alvenaria estrutural e nenhuma parede pode ser mudada, acaba que realmente tem, vamos falar assim, tem poucas coisas que dá problema. Mas o maior deles é, sem dúvida, quando o pessoal quer passar elétrica nova, que eles acham que pode cortar a parede e não pode. Parede de alvenaria estrutural não se mexe, não pode cortar. Ah, mas é só um pontinho. Existem outras formas de você colocar um ponto elétrico a mais. Você pode usar uma eletrofita, você pode usar um condutor externo, você pode embutir dentro de um móvel planejado, você pode pensar em outras formas de fazer a sua elétrica no lugar que você quer. Mas cortar a parede não é uma alternativa, né? E até gosto sempre de ilustrar para as pessoas, quando o prédio é de alvenaria estrutural, naquele sistema de bloco estrutural, pensa que o bloco ele tem duas paredes paralelas. Se você corta uma delas, você já diminuiu em 50% a resistência daquela parede. 50%, já cortou pela metade. E Muita se coisa. ele for de alvenaria, se ele for de concreto, né, aquelas paredes de concreto maciço, geralmente as paredes de concreto maciço elas têm 8 centímetros. É isso aqui, 8 centímetros. Aí o pessoal corta, às vezes, vai 2 centímetros ali para passar, você reduziu em 25% a resistência daquela sua estrutura. E aí, você acha que isso a longo prazo não vai dar problema? Às vezes até a curto prazo já dá problema. Curto prazo. Então, é importante que exista, sim, um trabalho de engenharia nessa condução, nessa fiscalização. E aí, Matheus, eu sempre gosto de brincar com o pessoal quando eu vou conversar com eles, né? Você lembra na faculdade, quando tinha aquele professor que era chato e não deixava colar? Por Sim. consequência, os alunos acabavam estudando mais naquela matéria. Por quê? Porque, poxa, é difícil de colar, né? Então, É. o pessoal estuda mais. O que vai acontecer num condomínio quando a galera que está trabalhando lá sabe que tem um engenheiro que fiscaliza? Sabe que tem alguém que vai ir lá e vai olhar e vai conferir e vai garantir que está sendo feito certo? Talvez eles não vão arriscar fazer errado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, e tudo isso sendo muito bem documentado, com reunião de início de obras, com ata dessa reunião assinada pelo proprietário, com por escrito o proprietário acatando que ele sabe que não pode, que ele vai responder civil e criminal pelos danos causados. Você acha que até o proprietário não vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha de cortar a parede, mesmo que ele queira embutir? Com certeza. Então veja que o nosso trabalho ele acaba sendo fiscalização, sim, mas ao mesmo tempo ele é preventivo, que é o melhor de todos os O mundos, é melhor você de ter que todos. prevenir o dano, né? Então, nesse sentido, nos prédios a gente também tem esse zelo. E aí falamos apenas de obras particulares, né? Mas depois tem todo o universo das obras nas áreas comuns. Legal, cara. Não, é sensacional, porque eu já acompanhei muita obra também em apartamento que você chega lá e o pessoal tá cortando parede onde não deveria, né? E é exatamente esse o procedimento, né? Essa fiscalização. E agora? E aí, cara, curiosidade, e depois que corta? E agora? Eu vou te citar então um caso meu. Eu fui contratado para fazer um serviço num condomínio aqui em Piracicaba, né?
mas eu fui contratado depois que a obra já tinha sido embargada. Certo. O proprietário em questão, ele me chamou quando recebeu o embargo da obra pela síndica, porque havia sido cortado duas paredes e também havia sido aberto um buraco na laje, porque ele queria mudar o ponto do ralo da cozinha. Tá. Porque iam colocar um armário e o armário ia tampar o ralo antigo, né? Então é mais fácil mudar o ralo de lugar do que mudar o projeto do armário, né? Enfim. E aí o que aconteceu? A obra foi embargada, corretamente embargada, e ele me chamou lá para tirar o embargo. Na hora que eu cheguei lá, eu entendi o que tinha que fazer. Um reforço estrutural na parede e refazer todo o contrapiso e a impermeabilização da laje da cozinha inteira. E aí eu falei para ele, tá, mas quem que emitiu o documento para autorizar o seu início da obra? Ele falou, foi uma técnica de edificações aí, mas eu nunca nem vi a cara dela. Eu só paguei lá o valor da taxa da RT, ela emitiu o documento para mim, né? Na época ele disse que pagou R$ 150, mas eu nunca nem vi a cara dela, ela só me deu o papel assinado e eu comecei a obra aqui com o empreiteiro. Resumindo, por causa desses R$ 150 que ele deve ter economizado, sei lá, R$ 500 talvez, se ele tivesse feito com um profissional bom, ele gastou mais ou menos R$ 12.000 para fazer o reforço e o retrabalho de impermeabilização e contrapiso na laje. Então, isso há 8 anos atrás, tá, gente? R$ 12.000 há 8 anos atrás. Corrigido hoje daria uns mais de 20, fácil. Facilmente daria uns 30, cara. É, Porque realmente foi um retrabalho que ele teve que fazer e paciência, ele não conseguiu nem acionar a mulher que assinou para ele o documento, porque ela deu baixa, alegando que ele não seguiu a orientação dela. entendi. E aí ficou na responsabilidade do proprietário. E aí o prejuízo ficou para ele, né? Exato. Então, É, complicado. por isso que a gente fala muito isso, né, Danilo? A questão do acompanhamento técnico, né? Sempre, né? Uhum. Inclusive nesses casos que você muito bem falou, né? O pessoal às vezes acha que em apartamento a reforma simples não precisa, né? E precisa, porque principalmente isso, né? Aquilo que a gente falou inicialmente, verificar, fazer verificação das normas, o que pode, o que não pode, olhar projeto, porque para mim, para eu saber se eu posso cortar ou não uma parede, eu preciso saber ler um projeto, olhar aquele projeto, fazer essa análise, né? Sim. E, Matheus, eu vou te falar, eu penso muito que o nosso trabalho enquanto engenheiros também é proteger os nossos clientes da própria ingenuidade. Por Legal. quê? Eu vou fazer uma analogia com a medicina, tá? Eu gosto muito de analogias. Por que que as farmácias foram proibidas de vender remédio tarja preta sem receita? Pelo risco, né? Porque são remédios mais pesados, mais potentes, mais arriscados e perigosos, que, se vendidos sem nenhum tipo de controle, podem causar sérios danos à saúde das pessoas. E as pessoas vão lá e compram e querem comprar sem uma prescrição, sem uma consulta, sem nada, achando que aquilo vai fazer bem para elas. Ou às vezes por outros motivos piores, né? Mas vamos pensar ainda na boa índole aqui. Na Sim. engenharia é a mesma coisa. Eu tenho certeza que esse meu cliente que eu fui lá atender, ele não cortou a parede de má fé, ele não rasgou a laje de má fé, ele só queria mais 3 pontos de tomada e mudar o ralo de lugar, era isso que ele queria. É. O pedreiro que atendeu ele tinha a obrigação de saber que não poderia? Talvez, se o cara tivesse um pouquinho mais de experiência, de bagagem, mas às vezes na hora que ele vai falar não para o cliente dele, ele perde o dinheiro que ele ia precisar para pagar as contas da casa dele também. Então, assim, também não dá para a gente transferir essa responsabilidade para a mão de obra que estava lá. Agora, a mulher que emitiu o RT para ele tinha o dever de saber isso? Tinha. Tinha Sim. o dever de ter orientado ele adequadamente que não poderia. Tinha o dever de ter orientado a mão de obra que não poderia. Tinha o dever de ter ido fiscalizar para ver se não estava fazendo coisa errada, mas não fez nada disso e, portanto, gerou prejuízo para ele. Então, quando a gente vai e fala, olha, para eu acompanhar o seu trabalho eu cobro tanto, e a pessoa fala, nossa, mas é só emitir RT. Não, não é só emitir RT, meu bem. A RT ela é só um papel. O nosso trabalho é mais complexo do que só emitir um papel. O nosso trabalho envolve tudo isso: zelar, cuidar, garantir que não vai ser feito nada de errado, garantir que você não vai ter esses R$ 12.000 de prejuízo. Exatamente. E quando o prejuízo vem, né, cara, assim, vezes 100 o valor que ele economizou, né? Não, com É certeza vem muito muito mais maior. caro. É muito maior. Ô Danilo, pensando nisso, cara, você faz um trabalho acho que muito legal aí, que aí é a gente fazer o preventivo, né?
E aí eu sei que você faz esse trabalho de manutenções preventivas aí nos condomínios, né? Seja assim, né, principalmente nas áreas comuns e como você falou, nas áreas particulares também, né? Como é que funciona isso de modo geral, assim? Legal. Todo trabalho preventivo, ele começa com uma inspeção predial, tá? Tem lá a norma técnica 16747 que estabelece, né, todos os critérios para se fazer uma inspeção predial completa, mas, de novo, eu fazendo analogias, imagina que é você ir no médico fazer um check-up geral. Uhum. Assim como o nosso corpo, a gente tem diversos sistemas, temos sistema respiratório, sistema digestivo, sistema auditivo, sistema nervoso, né? Boa. Temos diversos sistemas no nosso organismo que são os que comandam o nosso corpo. Um edifício, ele também tem diversos sistemas. Você tem o sistema elétrico, o sistema de cobertura, sistema hidráulico, sistema de bombeamento, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é o SPDA, né? Você tem o sistema de combate a incêndio, né? Que é do Corpo de Bombeiros. Então, são diversos sistemas. E todos esses sistemas precisam ser estudados em conjunto para saber o que precisa ser feito de manutenção em cada um deles e com qual periodicidade. Então, vou citando alguns exemplos aqui. O SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, mais conhecido como para-raio, ele precisa ser vistoriado pelo menos uma vez por ano. No mínimo, uma vez por ano, está estabelecido em norma. Ah, Danilo, mas e se eu não fizer, quer dizer que o raio vai ferrar aqui? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que uma vez por ano você tem que inspecionar para garantir que está tudo certo. Mas e se você não fizer todo ano e cair um raio lá, a sua seguradora não vai cobrir os prejuízos, porque ela, a primeira coisa que ela vai te perguntar, me apresenta o laudo do SPDA. Ah, eu não fiz. Então, o seu para-raio estava irregular e, portanto, eu não vou te dar a cobertura do seu seguro. Olha só. Outro exemplo, Corpo de Bombeiros. Exatamente a mesma linha de raciocínio do SPDA. O AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele precisa ser renovado, né, a cada X anos. Eu não estou lembrando agora de cabeça se é 3 ou 5 anos, tá, gente? Quem tiver aí no vídeo que saiba essa resposta, já escreve aí no chat para a gente também, por favor. Mas ele precisa ser renovado. Agora, todos os itens que compõem o sistema de proteção contra e combate a incêndio, eles também precisam ser inspecionados pelo menos uma vez por ano. Então, mesmo que o documento tenha validade de 3 anos, os itens que compõem precisam ser inspecionados todo ano. Então, toda a mangueira do hidrante, a chave de acionamento, a bomba, o sistema de alarme, sistema de detectação de fumaça se tiver, portas corta-fogo também tem que ser testadas, né? A brigada de incêndio precisa ser acionada de vez em quando ali para ver. Às vezes tem que fazer uma reciclagem no treinamento. Às vezes tem que treinar pessoas porque a pessoa que era da brigada ela se mudou, não está mais lá, precisa ter um novo brigadista. Então todos os itens que compõem também essa parte do AVCB, uma vez por ano, tem que ser feito de novo, né? Então tudo pensando na segurança e bem-estar. Vamos para outros itens aí. Por exemplo, vou falar de elevador. O elevador já é mais comum o pessoal dar manutenção porque eles sabem que pode dar merda muito grande e porque geralmente as empresas de elevadores já são específicas e já colocam no calendário delas isso. Ó, a cada tanto tempo a gente tem que vir fazer uma manutenção preventiva, senão quando der problema a gente também não vai cobrir peças, nada. Mas já é o mais comum. Elétrica, também precisa fazer manutenção preventiva. De que forma que eu faço? Levantei tudo, fiz todo o check-up, né? Pediu exame de sangue, exame cardíaco, exame de urina, pedimos todos os exames do prédio. Agora fizemos a ficha dele. A gente vai listar para cada item daquela lista, a cada quanto tempo tem que fazer a manutenção, e ainda pode-se estimar quanto vai custar aquela manutenção para saber quanto tem que arrecadar por mês, para que quando chegar a hora de fazer a manutenção, tenha dinheiro no caixa, não precise de chamada extra, não precise utilizar lá o fundo de reserva. Legal, cara. É isso que eu ia perguntar, né? Exatamente. E não é caro, né? Muito pelo contrário, né? Porque eu acho que quando é o que você falou, quando você tiver um problema e você ter que fazer essa chamada extra, acionar o fundo de reserva, vai acabar saindo mais caro. Além desse prejuízo, né? Do seguro poder não cobrir. Sim. Correto, é isso, Eu estou né? fazendo um trabalho de troca de telhado em 2 prédios aqui, tá? E nos 2 prédios, o custo da troca completa ficou em torno de 250 a 300 mil reais. Aí você pega isso e faz dividido por 48 unidades, que é o que eu acredito que seja, não lembro agora de cabeça,
Cara, dá uma nota. Dá uma nota cada unidade, entendeu? E aí você tem que ir lá a chamada extra. E às vezes a chamada extra vai ser de 200, 300, R$ 1.000 por mês. A pessoa ela tem esse dinheiro a mais para arcar com aquilo? E te digo mais, se for item estrutural, não tem como você fugir da chamada extra, não. Porque se é Não item tem como. estrutural, é obrigação fazer. Se você não Pode. fizer, O risco é muito grande, né? Não tem e como. o risco é grande. Então, a troca do telhado é um desses itens. É obrigação fazer. O telhado faz parte da estrutura do prédio. Se não é feita a manutenção, pode depois começar a prejudicar outros elementos estruturais e aí a vaca vai para o brejo. Exato. E o custo muito maior, né? E o custo acaba saindo muito maior, com Vai ficar, certeza. vai ficar muito maior. Cara, eu ouvi uma coisa esses dias também que fez muito sentido, né? Um condomínio bem cuidado, né? Com todas as manutenções preventivas e tudo mais, valoriza inclusive os imóveis, né? Sem dúvida. Eu vou te falar, o caminho contrário é o que é mais percebido. Sim. De novo, pensa o seguinte: estou querendo comprar um apartamento para mim. Quero comprar um apartamento para mim. Aí eu vou visitar diversos condomínios de mais ou menos mesmo padrão, mesma condição de área comum. Todos têm, sei lá, todos têm academia, todos têm piscina, todos têm 2 vagas de garagem. Todos atendem os pré-requisitos que eu estabeleci, tamanho mais ou menos igual. Aí eu chego em um que a pintura da fachada tá ruim, que o parquinho parece que tá meio solto lá os parafusos dos brinquedos das crianças, que a piscina tem lá umas pastilhas meio solta, né, que as cadeiras estão quebradas. Aí eu chego na churrasqueira, tá tudo meio lascado também. E o condomínio é quinhentão por mês. Aí eu Certo. vou no outro, que tá tudo belezinha, redondinho, impecável. E o condomínio é R$ 800 por mês. Trezentão de diferença. 40% a mais, se você quiser pensar na engenharia, né? É, sociedade. Porra, 40% a mais de condomínio é bastante coisa, né? Mas qual você acredita que você queria comprar? Né? Poxa, eu acho que eu iria porque o condomínio é maior, porque eu tô vendo que eles prezam pela manutenção, que eles, né? Que eu vou usar um lugar, mas que está bem cuidado. Porque quando está mal cuidado, dali a pouco você não vai conseguir mais usar. E se você não consegue usar, você está pagando por um negócio que você não usa, aí Você é não caro. usa. E aí entra essa questão, vai ter que ter uma chamada extra, uma manutenção ali de urgência, algo estrutural, e vai ficar, o condomínio vai acabar saindo mais caro no final das contas. E depois vai acabar ficando mais caro. Por algo que você Exatamente. nem vai conseguir utilizar ali, ou vai causar todo aquele transtorno, né? Porque quando é algo de urgência, vira um transtorno, né? Com certeza, Matheus. Cara, show de bola, né? Pô, muito bom, cara. Obrigado mesmo, seu conhecimento aí é sensacional. É muito show. Cara, tem alguma coisa que você queria falar além de tudo que a gente falou aqui, que faz sentido pro pessoal saber aí? Não, na verdade, eu quero fazer pergunta para você agora. Manda bala. Você que está do outro lado da mesa, que é o cara que executa as obras em condomínios, executa a obra em loteamento fechado, como que é a sua percepção sobre os condomínios quando tem esse trabalho de zelar, né, de ter essa burocracia? Porque eu sei que eu sou um burocrata, né? Eu Sim. gero burocracia para poder trazer segurança e bem-estar para as pessoas. Mas como é para você que executa a obra isso? É uma coisa ruim, atrapalha a tua vida ou pelo contrário, acaba valorizando mais o teu trabalho? Cara, do meu lado aqui, né? Vou falar eu aqui como engenheiro executor de obra. Cara, na verdade dá até uma tranquilidade, né? Porque eu sei que a gente vai. Se eu não seguir as regras, alguém vai me cobrar por isso, né? Isso é muito, muito melhor. Meu trabalho ajuda a valorizar meu trabalho, porque se eu errar, o cliente às vezes, ó, o condomínio já vai me avisar, eu já vou resolver, né? Ajuda com o cliente, né? Apesar que depois de certa experiência é difícil você errar. Só que tem uma outra coisa também que eu sempre falo, né? O que é legal? Eu sei que os meus vizinhos não vão fazer errado, porque é aquela coisa ruim, né? Ah, eu venho aqui e faço tudo certinho. Aí o meu vizinho tá invadindo o recuo, tá fazendo beiral além do que devia, tá fazendo ali uma calçada fora do padrão. Eu vejo muito isso nos condomínios. Isso, eu vejo, na verdade, assim, não sou eu que vou morar, né? É o meu cliente. E eu vejo o pessoal chegando no condomínio e ficando irritadíssimo. Porque, nossa, olha, a gente teve que seguir toda a norma, porque eu vou exigir isso dele, né? Eu vou exigir ele seguir as normas. Aí ele vê o vizinho, né, fazendo errado. E aí, ó, veja só essa questão da valorização, né? Exatamente. Aí ele vai falar, ah, mas se podia, por que que a gente não fez também? Ou ele vai brigar com o vizinho lá e aí é aquela confusão. Já vi isso acontecer muito, cara. Então, de fato, muda o cenário para todo mundo. Muda o É cenário, muda o cenário para todo mundo, cara. Faz muito sentido. isso mesmo. Cara, eu acho que
é uma área legal. Eu acredito que Piracicaba ainda vai crescer bastante nesse ramo, né? Cara, tem mercado, tem muito mercado. Pela pesquisa que eu fiz, em Piracicaba, nós temos cerca de 880 condomínios, entre prédios e condomínios de casa, e mais ou menos aí uns 250 a 300 loteamentos fechados também, né? E sempre em expansão, você vê que sempre tem placa de empreendimento novo, de prédio Tem novo vários novos, né? prédios novos sendo entregues. Então, para quem também é da engenharia e quer atuar nesse mercado e quer trabalhar com isso, cara, é um ramo legal. Tem que ter bastante conhecimento técnico, tem que ter bastante embasamento de lei, precisa estudar muito a parte Normativa, né? de direito, cara, tem que se aprofundar muito em lei, tem que saber Código Civil, tem que saber norma técnica, porque você vai ser pressionado de tudo quanto é lado, pessoas que estão fazendo coisa errada vão querer te cantar de galo, né, que a gente fala, né, vão querer às vezes ganhar no grito, e se você não tem ali um bom embasamento técnico para defender os seus argumentos, defender aquilo que você foi pago para fazer, né, pode te colocar numa sinuca de bico, numa situação difícil. Mas, apesar disso, né, cada profissão tem aí os seus desafios, tem as suas dificuldades. Apesar disso, é um ramo que, como eu falei, eu acredito que ainda vai crescer bastante. Cada vez mais o mercado condominial está entendendo que precisa profissionalizar. Você vê isso através de síndicos profissionais, né? Cada vez mais tem síndicos profissionais atuando aí nos condomínios. Então, eu acredito que é um mercado muito, muito promissor aí para os próximos anos. Cara, né, show de bola, porque como eu falei, eu tô em muitos condomínios, a gente tá sempre andando pelos condomínios da cidade, né? Principalmente os de horizontais, né? Que a gente fala de casa, e a gente vê muitos problemas, né? Isso, um pouquinho disso que eu falei, a falta de fiscalização, e eu vou nesses condomínios mais antigos, a gente vê também muito problema das áreas comuns, né? Foi o que você falou, né? Às vezes ali os prédios ali cheios de defeitos já, de imperfeições, por falta dessa manutenção preventiva, né? Então, de fato, é um mercado muito promissor aqui mesmo, cara. E parabéns pelo seu trabalho, porque de fato eu admiro muito aí, né? É fantástico, é show de bola, cara. Maravilha, Matheus. Agradeço. Fico à disposição sua e do pessoal também que está aí, eventualmente, assistindo a live. Pessoal que, né, ou atua no ramo, ou às vezes mora em condomínio, quer tirar alguma dúvida a respeito dessa parte de gestão de obras. Meu contato está aí. Entra no meu Instagram, lá tem meu número de telefone também. Pode mandar mensagem para mim. Vai ter um chatbotzinho chato que vai te atender Com primeiro, tá? Mas certeza. depois eu vejo a mensagem de todo mundo, tá, gente? É porque realmente tá humanamente impossível responder mensagem de todo mundo, porque imagina, hoje eu estou atendendo 15 condomínios. E aí, se eu for responder mensagem de todo mundo, cara, eu fico doido. Não dá. Amanhã, se Deus quiser, logo em breve, eu vou conseguir contratar um secretário, né? Ou, enfim, ter alguma pessoa para me ajudar nesse atendimento, mas por enquanto ainda como é comigo, né? Eu ainda pego um pouquinho da ajuda da inteligência artificial ali para me ajudar nos atendimentos. Mas eu sempre vejo e sempre respondo as perguntas também. Show de bola, Danilo. Eu vou pedir pro pessoal aí depois também. A gente vai postar essa live aqui no feed, né? Para quem assistir gravada também depois, deixa um comentário aqui pra gente. Pode deixar dúvidas aqui no comentário. E claro, como o Danilo falou, né? Pode chamar ali no link na bio, WhatsApp. Qualquer coisa que precisar aqui também da nossa parte, né? Da MVX Engenharia, estamos sempre à Ó, tem disposição. uma mulher bonita me mandando coraçãozinho aqui. Eu vou contar para minha esposa, hein? Quem será que é, né? Danilo, cara, muito obrigado. Deus Prazer, abençoe muito aí. obrigado pelo convite também. Sucesso, obrigado pelo seu tempo. E conte comigo aí o que precisar. Agradeço sempre a parceria, viu? Valeu, Matheusão. Tamo Até junto. Grande mais. abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.